que aproveita uma situação dessa para jogar o pano. Putz, ferrou tudo, tá muito difícil, isso vai ser uma crise, um absurdo, não sei o quê, e joga o pano. E eu tenho amigos também, eu vejo, na verdade, quando começou a pandemia, eu estava numa viagem a lazer, cruzando os Estados Unidos, eu estava com um amigo que até foi interessante o comportamento dele, porque quando começou isso, ele começou a buscar soluções. E, não, vamos fabricar máscara. Putz, os caras estão precisando de álcool gel. Você conhece alguma empresa de química para ver álcool gel e não sei o que e tal? Aí você começa até, na hora que eu tava viajando a lazer, né? Então eu comecei a ficar até incomodado. Eu falei, pô, acho que eu tô desfocado demais, assim, tô a mais, assim. Atualmente sou eu e mais um sócio em uma empresa de containers marítimos. Nós trabalhamos com comércio e locação de containers marítimos, e uma vertente da empresa também é a parte de modificação dos containers, tá? Seja para todo tipo de utilização, seja para habitação, para comércio, para armazenagem, uma adaptação industrial, todo tipo de modificação, implementação em containers marítimos, tá? E, lógico, a gente começou também a abrir uma vertente para a parte de serralheria e, muitas vezes, estruturas metálicas. Então, esse é o foco principal. Aí a gente acaba tendo algumas sociedades, alguns outros negócios que foram aparecendo. Então, muitas vezes eu monto negócios em containers e alguns são atraentes. Então, eu acabo entrando de sócio também, né? Aquilo que a gente, às vezes, vê um cliente ali ou um conhecido com uma ideia, pô, isso é interessante, eu boto fé, acaba entrando junto, né? E a gente tem outro negócio que a gente está abrindo de perfume, enfim, de fábrica de produtos químicos, mas ainda não está finalizada aí. Até por causa da Entendeu, pandemia. Cadu, o que eu falei? Oportunidade. Na oportunidade, a mente trabalhando, empreendedorismo, tá na tua vez. Isso não resta a menor dúvida, cara. Não resta ouvindo. Eu estava conversando recentemente, tem um rapaz que é parceiro meu, ele tem uma construtora, e eu fiquei outro dia tomando uma cerveja e batendo papo com ele. E o rapaz de 29 anos de idade, tem uma construtora grande e até, pô, tá numa situação muito bacana, correria pra caramba. E ele começou a falar, falou, pô, eu vejo assim, eu comecei tudo isso por causa do meu pai. Ele abriu com 21 anos a empresa. Ele falou, eu comecei o negócio porque eu precisava mostrar pro meu pai que eu era capaz. Aí eu falei, mas só que você não chegou até onde você chegou por causa do seu pai, porque você precisava mostrar pro seu pai. Não, eu quero dizer, assim como para mim, às vezes eu comecei o negócio para provar que eu conseguia ser independente, mas o que te movimenta, o que te cria forças é o próprio sucesso. É quando você consegue fazer uma coisa e dá certo, e aí muitas vezes você acaba vendo, por exemplo, os funcionários. É bacana você poder contratar gente, você ver as pessoas trabalhando, você poder pagar o salário, você imaginar que todo mundo está trabalhando junto, construindo junto alguma coisa. Isso motiva pra caramba, sabe? Pra caramba, concordo. O objetivo aqui, que é a nossa conversa que a gente está tendo, é informar e inspirar as pessoas. Então, a gente falando dessa questão da adaptação, a gente está falando de empreendedorismo, mas a gente colocando a adaptação junto, estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Tem muita gente que já morava na rua, tem muita gente que está morando na rua, né? O poder de compra caiu, enfim, a economia como um todo inevitavelmente vai mexer, está se mexendo, mas daí surgem oportunidades. No mundo digital, oportunidades do teu negócio, como você falou inicialmente, você já está pensando num outro plano, está vendo outras coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da adaptação, assim, o que você poderia dividir da tua experiência para quem for assistir a gente. Cadu, posso te falar uma coisa assim? Eu também tinha uma imagem muito semelhante à sua e foi muito interessante ter começado a viver essa pandemia nos Estados Unidos, a lazer. Só que eu estava no final, como foi cancelada a minha passagem, eu tive que buscar um lugar lá para ficar, porque o câmbio ficou maluco, o dólar explodiu em relação ao real. E eu tava lá, lazer, tava ficando muito caro, acabei conseguindo um amigo e fiquei na casa dele. Foi interessante porque eu tinha essa mesma imagem, que o brasileiro se adapta pra caramba, é incrível e tudo mais. Lá o pessoal tem uma rotina mais fácil, eles são mais cômodos, só que não é bem assim. Eu vi que quando começou essa pandemia, os sistemas ali, seja de, por exemplo, aplicativos, onde você tem prestadores de serviços, alguns sistemas americanos ali, foram tão rápidas as movimentações, as adaptações, me surpreendeu. Quando eu cheguei aqui no Brasil, estava tudo muito mais lento. O pessoal se adaptou muito mais rápido. Eu tinha essa imagem do brasileiro, ele ser criativo, se adapta rápido, o que eu cheguei, não é bem assim, sabe? Eu vi que lá o pessoal estava contornando uma forma mais fácil. Eles têm muito mais, parece que eles gostam do caos, né? Incrível. Lá eu estava achando massa, você tá vendo um filme de Hollywood e estava achando coisa. Mas é incrível porque tem muitas pessoas que estão correria ali e estão se adaptando, então os aplicativos mudaram, começaram a incluir. Tem um amigo meu que foi comigo lá, que ele já estava fazendo, cada um
fazendo supermercado para as pessoas e recebendo por aplicativo. Enfim, foi uma movimentação bem rápida. Então, eu tenho já essa que não é bem assim, tá? Uhum. Mas realmente, aqui você tem pessoas, todo tipo de pessoa, na verdade, né? Eu te falei, tem pessoas que numa situação dessa de crise se adaptam, vão buscar um plano B rápido, até para ganhar um a mais. Tem Uhum. pessoas que são cômodas, enfim, e tem aquelas pessoas que, putz, é uma situação muito caótica, vamos jogar a toalha, não dá. Em relação a isso que você falou, eu entendo perfeitamente. Acho que o ponto que eu coloquei da capacidade de adaptação brasileira é mais. Aí é um outro papo, ou talvez a gente possa estender aqui agora. Voltando muito, a gente é um país que se vê como um país colonizado, e é um país colonizado, o brasileiro, né? Então, tem a questão da educação, tem a questão do empreendedorismo. Puta, o americano nasce empreendedor, né? Aí a gente está falando de culturas que, assim, a força do brasileiro de se adaptar, né, no ponto que eu coloquei inicialmente, é mais em questão ao país e a forma que a gente vive, o imposto que a gente paga, a moeda que não vale nada, a Nos faz. dificuldade, isso. Então, assim, isso, os caras estão no futuro lá, meu, né? Estados Unidos, Japão. A gente é obrigado meio que se moldar, né? Isso que eu queria dizer. A gente é obrigado a se moldar às dificuldades, né? A se a gente não tivesse né? uma piscina de riqueza que a gente tem no Brasil, um furo nela, que é a riqueza, que é a corrupção que está indo embora, a gente sempre mantém a piscina cheia. A gente não deixa a piscina, né, a produção, o mercado, pessoas como você empreendendo, enfim. Quando a gente fala de educação é outro assunto, aí é a base de tudo que, infelizmente, a gente no país não tem. Mas, assim, esse lado brasileiro, no país que a gente vive, as coisas que a gente enfrenta aqui no dia a dia, ele tem essa força. Mas a regra do jogo muda muito, né? Toda hora aqui. Muda muito. Agora, o que você falou em relação aos Estados Unidos, concordo perfeitamente. Você viu as coisas acontecendo ali de uma outra forma. A gente está vendo os números aqui agora, os números do Brasil. Eu estava falando com a minha esposa agora, ela estava vendo os números, a gente passou a França. A gente estava lá embaixo e já estamos lá no ranking negativo, né? Entre os primeiros de uma forma negativa, né? Eu acredito que tem várias, até passando brevemente por esse assunto, acho que tem várias maneiras que a gente pode buscar de sem parar tudo, buscar maneiras de continuar produzindo, enfim, com segurança, porque é que eu falei aquilo do comodismo, sabe? É muito mais fácil você chegar agora e falar assim, putz, é melhor fechar tudo, se isolar todo mundo, é uma medida, funciona. Assim, você vai retardar um pouco, de repente esperar a vacina, espalhar a vacina, então, mas eu acho que é uma medida cômoda, sabe? É uma medida fácil. Existem medidas que são muito mais trabalhosas, complexas, não sei te dizer se seria a melhor aplicar aqui, mas eu creio que poderia se pensar mais nesse assunto, sabe? Eu acho legal você ter comentado isso, porque assim, a gente está vivendo muito disso, claramente uma briga política, né? A gente tem o presidente de um lado puxando e aqui o governador nosso, mas do outro, né? Então, aí você não tem lugar para meio. Esse que é o problema. O pessoal está sendo muito radical ali, eu acho. Mas o brasileiro anda com essa hegemonia, polarização, né? Um lado ou outro, né? O povo não percebe que está todo mundo perdendo com isso. A gente conversou, até te convido a entrar no nosso YouTube lá, dar uma olhada. A gente teve um papo com o Rafael Meirelles, a gente teve um papo com o CEO do Iponobox, de marketing digital no mercado imobiliário. E aí, esse papo que a gente está falando aqui agora foi o que ele falou, que você disse dos extremos, né? Como o Adriano acabou de falar. Ele falando da empresa dele, o exemplo da empresa dele, a startup cresceu, uma empresa gigante, grande, e tem duas pessoas que estão tomando conta lá, que é um holandês, junto com ele, e um indiano. E o holandês ficou chocado, ele falou, velho, nas reuniões aqui, você não pode debater, você não pode discordar do outro. O holandês, para ele, é inconcebível o que ele viu aqui no Brasil. Ele falou, vocês brasileiros, vocês não sabem discordar. Né? Ele falou, o que você disse agora. Ele falou que o cara falou, vocês acham que é briga? Acho que é briga. Nunca vi isso. Então, para o cara, ele está tendo uma dificuldade muito grande dentro da corporação, mas ele vem da sociedade como um todo. Ele falou, o brasileiro não discorda, não debate, né? É tipo um extremo e o... Vira pessoal. Eu acho que o principal do debate é aquilo, é você ter a mente aberta. Por exemplo, você tem que ouvir o outro lado, não chegar com um preconceito à ideia da pessoa que está você está debatendo, entendeu? Você tem que parar e ouvir um pouco, né? Eu acho que essa situação agora veio para segregar um pouco. Você tem aquelas pessoas extremistas que tem que estar saindo, que absurdo. O outro, mas, pô, você tá só em casa, enfim, eu acho que tem meio termo, sabe, para tudo, e as pessoas vão conseguir ouvir um pouco mais. Mas eu acho muito, agora mudando um pouco brevemente,
Eu acho muito importante isso que vocês estão fazendo agora de ter esse bate-papo e expor isso, porque tem muitas pessoas que têm vontade. Eu vejo conhecidos aqui que estão, que nem, por exemplo, agora tem muita gente fabricando máscara, né? Uhum. Inclusive, essa estrutura que a gente está começando a fabricar, vou fazer um protótipo agora que tem a ver com evitar a contaminação. A gente vai fazer uma estrutura para poder pulverizar um equipamento para pulverizar e limpar a superfície do corpo, né? Quando você em termos locais, enfim. A pessoa que chegou com essa ideia, né? Que a gente acabou agregando, enfim, para começar isso daí, é o tipo de pessoa que está sempre buscando uma solução. Eu acho que existem muitas pessoas com essa vontade, sabe? E falta uma inspiração. Então, acho que é muito importante esse bate-papo e expor isso para ajudar essas pessoas, porque só tem a agregar isso. Perfis como esse só tem a agregar. Exato, perfeito. Você sabe que nosso objetivo. Você falou algo que para mim é muito, muito importante dentro do quê? Dentro disso que eu falo que você faz, que é procurar novos caminhos, tudo. E você falou uma coisa que, assim, eu acho que é primordial, que é assim, é gente procurando solução. Eu acho que o mundo anda se dividindo também em dois tipos. Tem o cara que procura problema e tem o cara que procura solução. Exatamente. Entendeu? E é esse segundo que traz coisa. Porque o problema já tem aí, você não precisa procurar, cara. É só você resolver encarar o que você tem, não procura um novo, tá ligado? Pois Você tem vários já. Encara esse, acha uma solução para ele, eu tenho certeza que tem muito mais gente vivendo o mesmo problema e essa solução vai ajudar esse cara também. Então, não é só ficar constatando o problema, você tem que constatou o problema, tá bom, agora vamos buscar uma solução, né? Ficar só reclamando do problema. Acho que o que está acontecendo com tudo que está acontecendo também, acho que pode ser, e espero eu que seja uma mudança bacana em relação à mudança de conceito das pessoas em relação ao ter, em relação ao ser e ao ter, né? E principalmente em relação ao outro. Cara, você ter muito dinheiro é maravilhoso, você ter muito dinheiro, não tem problema algum, né? O cara ser ambicioso e querer ter muito dinheiro, né? Mas assim, você tem que saber dar valor. Tem que pensar no coletivo. Exato, e pensar no coletivo. Como é que foi que você falou? Cara, como empreendedor, não deve ter uma coisa mais maravilhosa do que você poder contratar pessoas. Você sabe que você está ali auxiliando o crescimento profissional e pessoal de uma pessoa que está pagando as contas da família dela. E aí, esse sentimento é maravilhoso. Você, como empreendedor, tem esse sentimento, independente da mercadologia, independente do business, que a gente sabe como funciona o marketing, mas esse lado humano, ele existe, ele tem que existir. É uma coisa que, né? Então, acho que as pessoas precisam pensar mais nisso, sabe? Eu tenho muito, eu vou dar. Você vê lá, vou dar um exemplo agora que me veio na cabeça, mas o Cristiano Ronaldo. O cara ganha o que ganha, é mérito dele, velho. O cara trabalha pra caramba, o cara fica o dia inteiro treinando, né? Tem muita gente que acha que jogador de futebol, atleta ganha muito. Cara, o problema é dele, ele ganha, parabéns pra ele. O cara transformou o hotel dele em leito hospitalar por causa do Covid. Você vira e mexe, você vê ele fazendo coisa. Aí, o menino tá transplante de leucemia, 84 mil euros. A mãe pediu a chuteira. 84 mil euros para ele é um real. Pediu chuteira dele para leiloar, ele deu uma chuteira, uma camiseta para ela leiloar e pagou os 84 mil reais de leucemia da criança, tratamento, entendeu? Então, é bacana isso. Eu acho que eu penso da seguinte maneira, na verdade, hoje em dia tem situações, hoje em dia tem preconceito para tudo, né? E, por exemplo, que nem eu sofri recentemente com um carro e, por acaso, tinha um carro bacana que eu tava, fui parado numa blitz e o rapaz, o policial, enfim, começou a me julgar porque tava com aquele carro. Pô, você não sabe o que você fez. Eu não acho que é um demérito você ter um negócio uma vez que você trabalhou para ter aquilo, sabe? E uma vez que você tá exatamente, eu acho que, poxa, você tem que incentivar as pessoas a construírem alguma coisa, lógico, pensando no humano, no ser humano como um todo, no grupo, entendeu? No coletivo, né? Agora, se você começar a julgar só, porque é muito mais fácil você criticar, entendeu? Do que você tá ali pensando em como vamos melhorar, vamos fazer, enfim. Que nem, por exemplo, essa iniciativa que eu estava comentando, eu acho muito legal mesmo. De repente, auxiliar com um passo a passo de como, que nem ideias boas todo mundo tem, sabe? Agora é que eu falo, eu acho que é mérito aquelas pessoas que pegam as ideias e dão um start nas ideias, sabe? Sim. Então, que nem, por exemplo, às vezes você está sentado, tomando uma cerveja, batendo um papo com um amigo, um grupo de amigos aí, e um deles tem uma ideia do negócio, sensacional, vamos fazer um negócio, muitas vezes é para ganhar dinheiro, muitas vezes é alguma coisa para agregar para a sociedade. E, a ideia fica ali, todo mundo, a ideia é boa, isso dá dinheiro, e depois morre isso, entendeu? Ou então todo mundo fica, mas vamos começar, vamos, e depois não deu certo, porque
tem que tomar, tem que ter um passo a passo e levar isso adiante, sabe? Sim. Então, eu acho que todo mundo sendo produtivo, você pode ter, sabe? Com certeza, a E gente não não faz nada sozinho sempre... também, né? E a gente não faz nada. Você sabe que é interessante, você falou isso, me lembrou, eu fui assistir a palestra do cara que trouxe a Rappi para o Brasil, né? Sim. E o cara é empreendedor, ele fez primeiro uma empresa dele, vendeu por um dinheirão, achou a Rappi lá fora e implantou no país, né? E ele estava lá e tinha alguém falando de uma ideia, ele, mas explica a sua ideia. O cara, é mais ou menos, explica a ideia. O cara, não quero falar porque alguém pega, né? Alguém pode pegar. Exatamente, não é o pegar, é quem começa a ideia, quem dá seguimento na ideia. O cara da Rappi falou isso. Ele falou, cara, eu falei da Rappi para Deus e o mundo enquanto eu cheguei aqui. E não tô nem aí. Ele falou, ideia não é nada, a realização é o que importa. Exatamente. Ele falou, eu não tenho o menor medo de falar as minhas ideias porque 98% das pessoas não vão realizá-las. E é isso que você está falando. Tem um monte de gente com muita ideia boa. A diferença está nisso que eu vejo em você e em outras pessoas que eu conheço, que é assim, porra, a ideia é boa, você não para pensar, vai dar certo, não vai dar certo, será que o que eu preciso... Não, vou fazer. E aí, quando vê o negócio... Lógico, tem várias que vai dar em nada, mas é isso, né? Você não precisa que todas deem certo. Você precisa que a maioria dê bem certo. Assim é a vida. Você se imune de você dar uma blindada na ideia a partir do seu conhecimento ou do seu sócio, seja o que for técnico, né? Para não ser uma furada, obviamente, uma coisa básica, munindo-se de informações, o que a gente está fazendo aqui, as pessoas que vão assistir a gente, espero que a gente ajude alguém em relação a isso. E vai para cima, é o que a gente está falando, e vai para cima. Aproveitando então que a ideia acho que é ajudar, até acho que a gente pode pensar em maneiras, por exemplo, de sugerir. Eu acho que uma vez que você tem uma ideia bacana, primeiro passo, começa a levantar o que você precisaria para executar essa ideia, começa a simular o risco disso, como pode fazer levantando os custos para aplicar, no caso, por exemplo, se é um produto, o que você precisa fazer, quanto vai custar, como vai ser o seu processo para fabricar isso daí, começa a analisar o risco, entendeu? Porque muitas vezes, você tem uma ideia bacana, mas para viabilizar, você vai procurar um investidor, precisa dar um risco absurdo, é mais complicado. Às vezes é um negócio pequeno que você fala, tudo bem, e se não der certo? Se não der certo, eu arrisquei muito pouco, sabe? Lembrando que você tem que considerar também o seu tempo. Você tem que considerar o seu tempo e tem que considerar os valores investidos de fato. E então, analisa primeiro o risco, depois planilhar tudo isso, poder simular, entendeu? Não é só entrar com a ideia, jogar e acreditar na sorte. Eu vejo assim, eu monto muitos negócios em container. A gente monta muita lanchonete, muita loja, comércio no geral. E eu vejo clientes que vão lá e eles vão com uma empolgação de, mas não, isso eu acredito que isso vai dar certo. Não é, eu acredito. Sabe, você tem que ver que o público está frequentando ali. Esse público consome o quê? Você vai vender alguma coisa que está condizente com o que as pessoas que estão passando ali podem consumir, a classe que elas são, o ticket médio ali, entendeu? O que a pessoa está interessada, a pessoa que está passando ali. A pessoa está correndo, ela não vai querer parar e gastar um tempo para consumir aquele negócio que é lento. Às vezes é uma coisa rápida. Então tem que pensar com essa linha mais prática, sabe? E não só, muitas vezes, no emocional. As pessoas, eu vejo quando é um negócio pequeno, as pessoas vão muito pro emocional, entendeu? E aí acaba saindo besteira muitas vezes. Então, eu acho que é bacana assim. O cara quer ir só na fé e na vontade, né, cara? Sim. O cara vai só na fé e na vontade, assim, né? Não, eu concordo plenamente, né? Você tem que se munir de informações aí, técnicas enfim, às vezes a pessoa individualmente, obviamente, cada um tem o seu talento para mais coisas e a gente pega informações ali para poder munir e de repente aparecer mais outros talentos nossos, mas foi o que eu falei anteriormente, ninguém faz nada sozinho. Se o cara for pela emoção, se a gente for pela emoção, a gente se ferra numa conversa, né? Aquilo que a gente falou, concordar e discordar, né? O brasileiro tem a mania do time de futebol, falar mal do time, vai na emoção, ou no relacionamento, se você for na emoção, vai brigar. E no business é a mesma coisa, você traduziu muito bem. E uma coisa que eu acho que ajuda bastante nisso, não digo fundamental, mas é muito importante. Muitas vezes, que está até comentando com o Pedro, está falando agora da ideia, de roubar a ideia, isso, aquilo. Às vezes você pode pegar uma pessoa que teve a ideia, se for uma pessoa que você conhece e tudo mais, e montar em sociedade, sabe? Eu acho que sociedade é um negócio importante. Às vezes as pessoas querem pegar um negócio e abraçar tudo sozinho, entendeu? E você não tem que parar para pensar que às vezes se você fizer com outra pessoa, é melhor ter um pouco de muito do que muito de nada, entendeu? Então, muitas vezes, por exemplo, tem alguns negócios... a gente fala muito isso, o Cadu aqui. Então, eu me baseio muito. Eu tenho um exemplo na família, é uma pessoa que eu desde pequeno admiro, é um empresário, um
cara começou do nada, não é uma pessoa que teve acesso a estudo, mas nunca foi muito de estudar. Mas ele foi trabalhar desde sempre, batalhou e começou e foi muito racional. Tudo que fez, eu converso muito com ele, foi um exemplo, eu tive um exemplo. Nem todo mundo tem essa sorte de ter um exemplo ali. Eu acho que é por isso que a gente tem que batalhar para conseguir acessar essas pessoas, passar um pouco de informação, enfim, tentar ajudar essas pessoas. Porque tem muita gente que tem essa capacidade e não sabe de pensar em alguma coisa e começar, não digo de abrir uma empresa, mas muitas vezes de pequenas atitudes para poder crescer pessoalmente ou no coletivo, individualmente no coletivo. Concordo plenamente com o que você está falando, justamente porque é importante que a gente está fazendo aqui é isso, informar, inspirar e dar o máximo de munir, o máximo de informações às pessoas aí para poderem florescer. E uma dica é essa, acho que é a gente muitas vezes agregar pessoas de opinião, assim, por exemplo, de linhas diferentes, entendeu? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu gosto de, não digo arriscar mais, mas meu comportamento é um pouco mais volátil do que meu sócio. Meu sócio já, por exemplo, ele é mais calmo, mais tranquilo, mais sensato, né? Então, na empresa, por exemplo, começa uma ideia nova, eu, não, vamos lá, e tudo mais. Ele é mais ponderado, então vamos ponderar nisso, vamos planilhar isso aqui, ele é o cara das planilhas, vamos planilhar isso aqui, vamos analisar. Então, é um palpite para todo mundo. Eu acho que, às vezes, se você for ficar naquela ganância de, não, eu tive essa ideia sozinho, eu vou fazer um negócio sozinho, e começa assim, pensa que às vezes você tem uma pessoa de uma linha diferente, que se você tem que parar e ouvir, né? Que ele está falando sobre diálogo, sobre num debate, você aplica exatamente aquilo, né? Você tem uma ideia diferente, para, analisa. Não vai com aquele preconceito com a ideia da outra pessoa. E aí, numa sociedade, isso pode agregar muito, dar muito certo. Vai ser melhor você ter metade de alguma coisa que está crescendo bastante do que você querer entrar sozinho, abraçar o mundo e por água abaixo. Quando você está conversando com alguém, especialmente alguém que você gosta ou que é importante, é um trabalho, a família, não sei o quê, e você está debatendo, ele falou assim que a pessoa acaba o que ela falou, repete, mesmo que em voz baixa, o mesmo que ele falou para você mesmo. A hora que você faz isso, você ordena as ideias e te dá um entendimento melhor do outro. Não, antes de responder, se é um negócio que está emotivo, tudo, te faz processar, de repente, da mesma maneira que a pessoa pensa. É louco isso, mas nisso aí que você falou, me lembrou desse caso, eu achei que valia trazer. É uma dica, um exercício legal. Com muito orgulho, estou aqui, espero poder ajudar a todos. Eu acho que um bom palpite para esse momento aqui é se adaptar, buscar uma solução, não desistir, procurar um passo a passo ali de como se informar, basicamente, procurar passo a passo de como superar essa situação, não cair para o comodismo e jamais ficar criticando, reclamando e tentar superar isso. Show de bola. Maravilhoso. Beleza? Espero poder ajudar aí. Fenomenal. Valeu, velho. Obrigadão. Ajudou e muito. Foi, já demais. Ajudou e muito. Valeu, Adriano. Prazer te conhecer. Obrigado pelo seu tempo aí. Prazer foi meu, Cadu. Boa sorte aí no business, nos business e nas ideias. Obrigado. Muito obrigado. Vamos que vamos. Valeu, obrigado. Tchau. Valeu, tchau. Valeu, irmão.